Hora do nosso encontro de família, CNN Brasil, CNN Money juntos. Hoje temos a nossa Lucinda Pinto. Bem-vinda, querida. Obrigada, Thaís. Vamos lá, vamos começar a semana juntas. Lucinda, nós já tratamos aqui no comecinho do jornal e eu avisei a nossa audiência que nós teríamos hoje um esforço de falar sobre as ameaças dessa medida na economia brasileira, inclusive nas questões financeiras, mas ter o cuidado também de separar aquilo que é do debate político. E trouxemos aqui essa repetição do alarme que tem sido feito, especialmente através do ministro da Fazenda, Dario Durigan, como se o PIX estivesse ameaçado por essa medida. Lucinda, eu conversei mais cedo com... Na verdade, passei o fim de semana e mais cedo conversando com executivos do setor financeiro, gente que acompanha de perto e tem uma visão, inclusive, jurídica. E é claro que há uma preocupação, mas há também uma visão de exagero do governo nesse alarde. É isso mesmo, Thaís. Boa noite a todos. Acho que precisa ficar muito claro que não existe, na verdade, segundo os especialistas, uma possibilidade dos Estados Unidos intervirem no PIX. O PIX é uma infraestrutura regulada pelo Banco Central, sustentada pelo Banco Central, é como se fosse a estrada. Então, por essa estrada vão passar carros, alguns pagaram IPVA, outros não. E, dessa forma, o que está acontecendo é que, diante dessa determinação dos Estados Unidos, se confirmada, né, de classificar o crime organizado como terroristas, fica muito mais rigorosa a necessidade de olhar, afinal de contas, quem é que está passando ali por essa estrada e está irregular ou não. Mas a possibilidade, a ameaça dos Estados Unidos acabarem com o PIX, como está de alguma forma colocado, ou de fazerem algum tipo de intervenção, de começar a fazer um gerenciamento diretamente, isso está afastado, isso está descartado. A questão do PIX, ela é uma ameaça do ponto de vista comercial. Os Estados Unidos incluíram o PIX como uma possível concorrência desleal, porque todo mundo usa o PIX sem pagar, o PIX é de graça e, com isso, você gera uma concorrência para outras empresas de meio de pagamento. E a gente precisa lembrar que aqui no Brasil a gente tem gigantes desse universo, por exemplo, a Mastercard, a Visa, a American Express. Que são empresas americanas. Empresas americanas. Mas o PIX ele é uma concorrência para todo mundo, para as empresas brasileiras, para fintechs. Então, no fim das contas, todo o mercado já está se adaptando. Acho que o PIX já é uma realidade para todo mundo, para a gente, consumidor, e para as instituições de meio de pagamento. Então, dizer que o PIX está sob ameaça por conta dessa questão aí a ver com o terrorismo, não é bem verdade. O que existe, sim, a possibilidade dos Estados Unidos usarem o fato de termos o PIX, algo gratuito aí, então, que gera muita concorrência, como um argumento para taxar mais o Brasil, para fazer algum tipo de retaliação comercial, para alcançar outros objetivos. Mas, realmente, o que os especialistas dizem é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa olhar com cuidado para esses dois assuntos que estão, de alguma forma, sendo misturados. E eu conversei bastante também com técnicos do Banco Central, inclusive gente que já passou por lá, quem ajudou a pensar na construção desse meio de pagamento, que é um sucesso. Então, pode ficar com ciúme? Pode. Pode querer dizer que a gente está fazendo concorrência desleal? Pode, né? Mas daí, até a capacidade de desconectar o PIX para os brasileiros, aí tem uma longuíssima distância. E como eu disse agora há pouco na abertura do Hora H, Lucinda, há uma preocupação, assim, qual seria o caso extremo? O governo americano pode declarar, por exemplo, uma concorrência desleal nessa investigação comercial, que é na chamada seção 301, que a gente vem tratando aqui, mas pode, no extremo, dizer, olha, o PIX é o instrumento de transações financeiras. Mas, assim, ninguém soube dizer assim, tá, mas aí acontece o quê? Ele tira o PIX da tomada, né? Quer dizer, o que estaria criado aí é o fato político. E aí o fato político, ideológico dessa polarização, desse debate, né? Mas isso também está descartado. Então, há uma preocupação de fazer o mapeamento. Lucinda, eu trouxe agora há pouco a apuração de que muitas empresas, muitos executivos, tanto do setor privado quanto do setor real quanto do setor financeiro, aguardando a sexta-feira, dia 5, na expectativa dos Estados Unidos divulgarem uma lista. Quem são os indivíduos, pessoa física e pessoa jurídica, que eles já reconhecem como participantes de organizações ou envolvidos em organizações criminosas. Porque aí esse levantamento do quem pagou IPVA e quem não pagou
ficaria, inclusive, facilitado para as empresas e para os bancos. É isso mesmo. E é importante dizer que, na verdade, essas conexões, essas transferências de recursos criminosas ou ilegais, elas não precisam necessariamente acontecer por meio do Pix. Pode ser uma TED, pode ser cartão de crédito. Então, o problema não está no Pix. Obviamente que tudo fica muito mais ágil, tudo mais conectado, porque a gente tem esse instrumento, mas o foco não está aí. O foco está na medida em que instituições financeiras que têm relacionamentos com o governo americano, com o mercado americano, na verdade, estão dando espaço para o crime. Então, isso aumenta a responsabilidade das instituições financeiras que já têm, na verdade, uma política de compliance, uma política de reputação muito rigorosa, de conhecer o seu cliente, de entender de onde vem, qual é a origem do dinheiro que está passando ali pelo seu sistema. Então, vai ficar muito mais rigoroso. E é isso que você está trazendo. As empresas elas vão ter que ficar, se elas não têm, na verdade, uma política de compliance muito segura, elas vão ter que investir nisso. Então, o custo vem por aí, mas não se enxerga, na verdade, exatamente uma perda automática de reputação do Brasil, uma punição. Tanto é, Thaís, que a gente está vendo o dólar cair. Se houvesse algum risco de algo muito mais grave, sistêmico, de uma dificuldade de captação, de financiamento do país e das empresas, a gente estaria vendo um outro mercado. Então, não é isso. Os economistas no fim de semana já alertaram, né? Dizendo, inclusive gente que já passou pelo Banco Central, falou, calma, né? Não vai haver essa reação. Agora, a gente pode reagir sim, e aí com preocupação, para a situação dos Correios, né? Essa empresa estatal responsável pelo serviço postal no Brasil, saiu o resultado do primeiro trimestre e veio um prejuízo gigante que a Lucinda vai nos contar. É isso mesmo, a gente tem essa questão toda política acontecendo com os Estados Unidos, mas a gente tem os nossos próprios problemas e eles não estão bolinho, não. Então, a gente trouxe aqui uma tela para mostrar como é que ficaram os números dos Correios. Praticamente dobrou o prejuízo no primeiro trimestre. Quase 3,2 bilhões de reais de prejuízo nesse período contra 1,7 bilhão no ano passado. O dobro. O dobro, praticamente o dobro, exatamente. E aí isso é resultado de receitas de 4 bilhões e despesas que cresceram bastante, 7,4 bilhões no período. No trimestre do ano passado, primeiro trimestre do ano passado, as receitas tinham sido um pouquinho mais altas e as despesas mais baixas, 6,4 bilhões. E aqui tinha toda a operação de tentativa de salvamento do Correio, dizia que haveria uma redução das despesas com programas de demissão voluntária que não funcionou muito, né? Não, porque veja que despesas gerais administrativas subiram de 1,22 bilhão para 2,7 bilhões. Mas aqui não pode ser despesa de afastamento, exatamente de demissão voluntária? Eu estou falando aqui uma coisa, mas pode estar aqui? Pode ser, mas de toda forma, Thaís, ao longo do tempo isso já deveria ter sido diluído, né? Então isso aqui, na verdade, expressa também uma dificuldade de se tornar mais eficiente, porque essa é uma grande questão. A verdade é que esse é o mercado logístico está muito concorrido, então você tem gigantes internacionais gerando problemas para os próprios privados, para as próprias companhias privadas no Brasil. E os Correios muito inchados, ineficientes, têm bastante dificuldade de operar. E esse é um dinheiro que faz falta. Aqui não explica todo o nosso problema fiscal, mas seja como for, é um prejuízo um dinheiro que se a gente não estivesse gastando aqui, estaria ajudando a reduzir despesa, ajudando a evitar o governo a fazer aqueles cortes no orçamento que foram feitos. Então, é uma questão importante para a qual a gente precisa olhar, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, nesse início de semana, Lucinda? Vamos, porque aqui a gente tem mais uma má notícia. A Bolsa caiu, aí a gente pode dizer, muita preocupação com a guerra. Tem mesmo, Thaís, isso está pesando. O petróleo hoje disparou de novo, né? Subiu de novo, mas na verdade o que está realmente como pano de fundo da reação do Ibovespa é a taxa de juros. O mercado está bastante preocupado com esse cenário de inflação que vem da alta do petróleo, mas também dos gastos públicos, é importante dizer. E, diante disso, já tem muitas casas grandes prevendo taxa Selic mais perto de 14% no fim desse ano. Aliás, hoje, o Banco Central fez aquela reunião mensal que ele reúne alguns economistas para ouvir que cenário esses economistas estão traçando para a economia e ele ouviu ali uma visão de uma parte, um grupo desses economistas dizendo que talvez seja irresponsável o Banco Central continuar cortando o juro, porque isso poderia atrapalhar a credibilidade. Então,
juro alto é veneno para a Bolsa e a gente está vendo a Bolsa em dias consecutivos de queda e perdemos aí a marca dos 173 mil pontos agora. O dólar caiu, mas isso aqui é global. É o dólar perdendo força no mundo e a gente fechou aí com R$ 5,02. A gente vem tentando, inclusive, ver se o dólar ficaria abaixo de R$ 5, mas toda vez que ele experimenta, ele acaba voltando de novo. Minha querida, obrigada. Bom início de semana para você. Foi ótima conversa sobre o Pix, para a gente ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Isso mesmo. Boa semana para todo mundo.